Olá! Hoje nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um bolo de chocolate sem glúten, sem leite, sem açúcar na panela de pressão. Isso mesmo, economia de mais de 50% de gás, com certeza. A gente não gasta mais que 15 minutinhos para fazer um bolo inteiro, um bolo grande na panela de pressão. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa dica. Para fazer essa receita eu utilizei esse mix aqui, ó, de farinha sem glúten. Nesse mix a gente encontra farinha de arroz, amido de milho, polvilho doce e goma xantana. Essa união de várias farinhas sem glúten, elas deixam o bolo com uma consistência mais parecida com trigo. Diferente quando a gente faz um bolo sem glúten apenas com a farinha de arroz. Quando a gente utiliza apenas a farinha de arroz, no outro dia o bolo fica mais ressecado. Por isso que eu gosto de utilizar um mix com várias farinhas sem glúten. Eu vou deixar aqui no descritivo para vocês, caso vocês não tenham acesso, os links das marcas das farinhas, dos mixes de farinha sem glúten que eu costumo utilizar, marcas que eu já testei, que eu já aprovei, que deixa o bolo fofinho. Lembrando que essas farinhas têm alto teor de carboidrato, então apesar de ser sem glúten, não é um bolo indicado para diabéticos. Eu vou deixar aqui nos cards e também no descritivo uma playlist com apenas bolos low carb, com farinhas mais interessantes para quem é diabético. E você pode fazer o mesmo processo utilizando a panela de pressão. E se você precisa de fazer controle de carboidratos, não pode com leite, não pode com glúten, eu também vou deixar aqui no descritivo para você o link do meu e-book Show Diabetes, 50 receitas todas low carb, sem glúten e sem leite para você. Toda receita tem seu segredinho para ficar perfeita. E nesse vídeo eu vou te dar 3 dicas que valem ouro. A primeira dica é o formato da panela de pressão. Essa panela de pressão aqui tradicional que muitas pessoas têm, tá vendo essa borda dela? Na hora de desenformar fica mais difícil, porque ela é fechadinha. Então o bolo cresce lá dentro, na hora de desenformar fica difícil. Então se você só tem essa panela de pressão, o cuidado que você vai ter que ter é na hora de desenformar. Talvez você vai ter que cortar o bolo lá dentro e à medida que você for diminuindo esse bolo, comendo esse bolo, você vai conseguir desenformar. Agora, se você deseja desenformar o bolo inteiro, eu oriento panelas de pressão que não tenham aquela borda fechada, que tenham essa borda aberta. E se ela tiver o revestimento antiaderente, fica mais fácil ainda de desenformar. Então a panela que eu recomendo são panelas de pressão que tenham essa borda mais aberta. A segunda dica, que é muito simples de seguir, mas que faz toda a diferença, é você utilizar a menor trempe do seu fogão e utilizar o fogo no mínimo. Não queira acelerar o processo, porque senão não vai dar certo. O bolo vai queimar embaixo e não vai assar por dentro. E a terceira dica é muito simples também, é apenas untar a panela de pressão. Não esqueça desse processo para o seu bolo desenformar perfeitamente. O ideal é desenformar ele depois de frio. O meu eu desenformei quente mesmo, porque minha panela tinha o revestimento de teflon. E o melhor, eu gastei 15 minutos para fazer esse bolo, o que geralmente demoraria mais ou menos 30 a 40 minutos, dependendo do forno. Tem que ter um pré-aquecimento desse forno pra gente assar um bolo, para ele ficar perfeito. E na panela de pressão não precisou de nada disso. E por último agora eu vou falar das substituições possíveis que podem ser feitas nesse bolo. Eu utilizei o eritritol, que é um adoçante natural, para adoçar esse bolo. Mas você pode utilizar na mesma proporção o açúcar da sua preferência. Outra substituição que você pode fazer para deixar o seu bolo mais saboroso é trocar a água que eu utilizei, que é a receita mais simples que tem, por um suco de laranja ou pelo leite da sua preferência. Pode ser o leite de origem animal ou leite vegetal. Eu utilizei o óleo de coco, mas você poderia utilizar também o óleo da sua preferência. Óleo vegetal, azeite ou até mesmo a manteiga derretida, na mesma dosagem que eu utilizei aqui no bolo. Lembrando que todos os ingredientes, todas as quantidades, tanto em medidas caseiras quanto em gramas, estão detalhadas aqui no descritivo para facilitar sua vida na hora de fazer a receita. E aí, vamos pro vídeo aprender esse bolo de chocolate sem glúten, sem leite, sem açúcar na panela de pressão. Rodou!